pelo Google, pelo aparecimento das associações, pelo tanto que se fala nesse assunto. Ela não é risco para o COVID e ela tem direito à prioridade na vacina, no diagnóstico de doenças raras por imunodeficiência primária. O angioedema hereditário, ele surge devido a uma disfunção ou baixa do CUNH, que é uma serinoprotease da família das serpinas, que atua no sistema de contato, no sistema da fibrinólise e no sistema da coagulação. Essa disfunção ou essa baixa aparece por alterações deletérias no gene que codifica o seu INH, que é o SERPING1. Há mais de 500 mutações descritas no SERPING1. E uma das características dele é ser um edema localizado, não inflamatório, ele é assimétrico, ele é desfigurante quando aparece na face. A duração é variável durante de 24 a 72 horas. É extremamente impactante na qualidade de vida, mas ele é autolimitado. Um angioedema de mão não evolui para um angioedema de braço até um ombro. Ele é extremamente disfuncional quando atinge membro e acomete a derme profunda, o tecido subcutâneo ou a submucosa. O angioedema hereditário ele é causado por essa disfunção do seu INH, e quando há uma baixa ou uma disfunção, há um aumento da calicreína plasmática livre no sangue, e esse aumento da calicreína plasmática faz com que haja uma quebra do cininogênio de alto peso molecular, liberando a bradicinina, e a bradicinina ela se liga ao receptor beta-2 na parede do endotélio, levando a vasodilatação e o extravasamento de líquido para o tecido conjuntivo, levando ao angioedema propriamente dito. Eu fico imaginando que o seu INH é como esses peões segurando essa boiada. Se eles têm em pequena quantidade ou eles não trabalham direito, essa boiada vai se espalhar por esse terreno, levando a um estrago que é semelhante ao angioedema. Quando você pensa em angioedema hereditário ou angioedema, você ainda não tem um diagnóstico firmado, ele recebe o nome de angioedema primário. E ele pode ser estaminérgico ou idiopático. O estaminérgico é pela desgranulação dos mastócitos e dos basófilos, e ele geralmente aparece com urticária e não tem o caráter hereditário. Ele pode ser alérgico e pode ser crônico espontâneo, lembrando que o aparecimento de angioedema de submucosa, de parede intestinal, aparece em 26% dos angioedemas estaminérgicos na urticária crônica espontânea, não sendo uma característica isolada do angioedema hereditário. Pode aparecer com associação com anti-inflamatórios, por desequilíbrio dos leucotrienos e das prostaglandinas, ou por medicação direta, com os bloqueadores neuromusculares, os contrastes iodados, os opioides e as vancomicinas. É um angioedema que melhora com antihistamínico e melhora com adrenalina, melhora com corticoide, que não é o caso do angioedema hereditário. A nossa aula em questão é o angioedema hereditário, que pode ser pela baixa do seu INH, e a baixa do seu INH pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Então, o angioedema hereditário com baixa do seu INH quantitativo, ou seja, a dosagem dele é menor do que metade da referência do laboratório, ele recebe o nome de angioedema hereditário do tipo 1. O angioedema hereditário do tipo 2 é quando há uma quantidade normal ou ligeiramente aumentada do seu INH, mas esse seu INH não tem a função adequada, ele é disfuncional. Esse tipo de angioedema hereditário ele é mais difícil de fazer o diagnóstico, porque o método cronométrico, que mede a função do seu INH, é um método que é muito falho, principalmente no armazenamento e no transporte, que tem que transportar e tem que armazenar a menos 20 graus. Qualquer alteração nessa temperatura altera a função do seu INH. O angioedema hereditário, com seu INH normal,
Ele é causado por várias mutações que já foram descritas atualmente, e ainda tem o angioedema idiopático, que a gente não sabe exatamente qual mediador que é, ou se vai aparecer outros tipos de mutação. O mais comum é a mutação no fator 12, que é o mais comum deles, abrangendo cerca de 60% dos angioedemas com o seu NNH normal. E ele é um angioedema que ele é causado principalmente por estrogênio, então ele aparece muito na puberdade, na menarca, ou quando a pessoa inicia o uso de anticoncepcionais orais ou de reposição hormonal. O interessante é que no Brasil, no trabalho publicado pela doutora Camila Veronese em 2017, descobriu-se que no Brasil tem uma grande quantidade de homens que tem o angioedema hereditário com alteração no fator 12. Muito mais quantidade do que o número de homens que aparece na Europa. E hoje em dia já tem sido descrita várias mutações, como na angiopoetina 1, no plasminogênio, no quininogênio, na mioferlina, e o último que foi descrito foi um angioedema no heparango, foi a mutação no heparangiocosamina. Esse método que foi proposto no ano passado é um método interessante para dosar a função do seu INH, onde esses autores propõem que se faça uma medida de função num sangue seco. É muito bom que você tire o sangue, coloca num papel filtro, embebido em solução de DDTA, e você pode armazenar esse sangue por um tempo maior. Você armazena cerca de 30 dias, 130 dias na temperatura ambiente. Uma temperatura elevada, como 45 graus, por exemplo, você ainda consegue medir a função do seu INH em 3 a 4 dias. Esse aqui também é o esquema da Camila Veronese, onde mostra que há uma lesão tecidual pequena, uma alta ativação do fator 12, que se quebra em fator 12A, e culmina no aumento da calicreína plasmática, que quebra o quininogênio de alto peso molecular, liberando a bradicimina, que vai atuar no receptor beta-2 da célula endotelial. Aqui é a mutação na angiopoetina 1, que tem essa célula chamada pericito, parece que atua nela, ainda não sei, e ela é responsável pela elasticidade das células endoteliais. Aqui é a mutação na mioferlina, e aqui no plasminogênio, que se transforma se quebra em plasmina, levando a cadeia, a cascata do fator 12 novamente. O angioedema por excesso de bradicimina, que é o angioedema hereditário, também pode ser um angioedema adquirido. O angioedema adquirido, ele tem uma deficiência de seu INH, mas ele não é hereditário. E ele pode aparecer, ele é mais diagnosticado em doenças linfomielопроliferativas, onde você dosa o seu Q. Se o seu Q for baixo, é uma doença linfomielопроliferativa e você vai pesquisar a doença de base. Pode aparecer também doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, e pelo bloqueador de angiotensina 1, que bloqueia, que libera mais bradicimina, e atualmente tem sido descrito casos com bloqueador de angiotensina 2 também. O angioedema hereditário, ele é um angioedema mais difuso, ele é mais grave, ele é um angioedema, você vê que nessa minha cliente o lábio está inchado, a face está inchada, a pálpebra aqui também está inchada, o rosto inchado. E esse aqui é um angioedema estaminérgico, que ele é um angioedema mais limitado, é um angioedema mais, vamos dizer assim, mais simples. As causas do angioedema são principalmente na adulta o estresse emocional, que é uma angústia, uma depressão, uma perda, um divórcio, mas pode ser também o vizinho que está fazendo uma reforma lá em cima que não aparece de jeito nenhum, que não acaba de jeito nenhum essa reforma. Em segundo lugar, vem os traumas físicos, mas não são traumas físicos grandes, não. São traumas físicos pequenos, como o bebê bater a cabeça no rosto da paciente, ou passar um fio dental, ou uma picada de inseto, ou um procedimento estético,
ou bater a quina do todinho no lábio, ou um sapato apertado, ou uma roupa apertada, ou você sentar num lugar que não seja tão liso. E também as infecções são causas importantes do início das crises do angedema hereditário. O uso de anticoncepcionais orais e a reposição hormonal, principalmente no angedema fator 2, as mudanças de temperatura, principalmente nas temperaturas frias, as bebidas alcoólicas, alguns medicamentos, como o bloqueador de angiotensina 1, bloqueador de angiotensina 2, alguns andrógenos que são usados no tratamento do câncer de próstata em homens. E as cirurgias faciais ou procedimentos dentários. Procedimentos dentários, nós não estamos falando de procedimentos assim, que você vai pegar uma cárie e vai passar um motorzinho lá e vai dar um angedema, não. É um implante, é uma cirurgia de gengiva, é uma retirada de cílios, desses traumas que eu estou falando nos procedimentos dentários, nas cirurgias faciais, na rinoplastia, por exemplo. Os clientes sempre relatam alguns sintomas iniciais, como formigamento, parestesia, uma irritação no local, pode aparecer uma vermelhidão, há um repuxamento da pele e a dor pelo angedema e o edema propriamente dito. As clientes relatam também que existem pródromos, elas sentem quando elas vão aparecer o angedema. Elas ficam irritadiças, teoricamente sem razão, qualquer atitude do marido ou do filho dá uma irritabilidade além do normal, um medo forte, um medo intenso, uma ansiedade, uma fraqueza absoluta, em que a pessoa leva a pessoa para a cama e ela tem que ficar deitada, ela não consegue fazer nada, ela não consegue trabalhar. Um mal-estar indefinido, que também não consegue se definir, é uma sensação desagradável no corpo todo. Pode dar uma sensibilidade também, uma sensibilidade aumentada à luz e ao som. Esse é um angedema da mão de uma cliente minha, que para mostrar que os angedemas de extremidade são extremamente disfuncionais, e essa cliente não vai conseguir mexer no computador, fazer uma comida, carregar um bebê, ou passar uma vassoura na casa, e ela fica esperando de 2 a 3 dias até o angedema se resolver sozinho, porque ele tem essa resolutividade espontânea. Essa é uma cliente minha, que ela nunca tinha tomado anticoncepcional, tem uma história familiar fraca, e ela começou a ter esse angedema, e teve esse angedema quando ela foi fazer uma fertilização in vitro, e aí ela teve que tomar vários tipos de hormônios, e ela ficou desse jeito. Ela teve, não sei se foi nesse angedema, mas ela tem história de parada cardiorrespiratória, chamar o SAMU. Nós ainda não definimos qual que é a mutação dela, ela ainda está sob investigação. O edema de língua é um edema que tem que ser acompanhado de perto, porque os edemas eles evoluem por proximidade. Então, um edema de língua pode evoluir para um edema de bochecha, um edema de palato, um edema de úvula e um edema de orofaringe, de laringe, que já é um sintoma de grave que precisa ir para o pronto-socorro. Com essa minha cliente, você vê que tem uma pequena abertura para respirar, ela mesma tirou essa foto, e ela sente uma dificuldade para deglutir, uma sensação de corpo estranho, um aperto na garganta, uma mudança no tom de voz, uma tosse seca recorrente, roncos, rouquidão e afonia. Esse edema pode ser súbito, mas ele se desenvolve geralmente de forma insidiosa, até 7 horas. Mas o cliente não pode ficar esperando 7 horas para ver se há uma resolução espontânea. Não pode. Ele tem que ir para o pronto-socorro, é uma indicação absoluta de ir para o pronto-socorro. Além do mais, um dos fardos do angedema hereditário é ele chegar em alguns pronto-socorros e encontrar uns colegas que não sabem nem o que é um angedema hereditário. Então, elas têm que chegar lá falando
para ela explicar para o colega que o angioedema dela não melhora com antistamínico, não melhora com fenergan, não melhora com corticoide, não melhora com adrenalina. Ela tem que levar o papel com as instruções do que deve ser feito com ela, e eu instruo sempre para não brigar com o colega, e tem alguns colegas que ficam assim, bem renitentes em ouvir a cliente. Ela não tem que brigar, ela tem que instruir o cliente, ela tem que ensinar ao colega, e se for o caso, oferecer meu telefone, que o meu telefone está sempre às ordens para me ligar a qualquer hora do dia ou da noite. O angioedema de alças intestinais é outro problema que pode aparecer, que pode ser a única queixa em 25% dos pacientes. É um angioedema extremamente dolorido, a dor é excruciante, ela vem acompanhada de náusea, vômito, ele é um angioedema que a mulher fica parecendo, a pessoa fica parecendo que está grávida de 7 meses, aparece sem febre, sem sinais de irritação peritoneal, muita sensibilidade à palpação, geralmente elas não deixam palpar, não tem alterações no hemograma, ela pode ser aguda ou insidiosa, e se o socorrista fizer uma tomografia, pode aparecer um edema de alças intestinais, mas também pode não aparecer nada, e aparecer líquido na cavidade. O líquido na cavidade é mais frequente, o que leva ao colega cirurgião a abrir o abdômen na tentativa de descobrir alguma coisa, e aí faz as famosas cirurgias brancas ou as laparoscopias sem necessidade. E eu tenho uma cliente que ela já foi submetida a 3 laparoscopias até fazer o diagnóstico de angioedema hereditário. O angioedema em pediatria. Como as crianças, o angioedema é hereditário, as crianças que são filhos de pais que têm angioedema, elas têm 50% de chance de ter o angioedema. Então, tem que ficar muito atento às crianças que são filhos de pais que têm angioedema. Geralmente, até 1 ano de idade, a gente não faz nenhum exame, nem dosagem de C4, nem dosagem de CNH, porque geralmente eles aparecem com um valor normal. Mas a partir de 1 ano de idade já se deve fazer o exame para a gente ter uma perspectiva, uma comparação do como que vai evoluir essa criança. Eu tenho um trabalho da doutora Joana Simões, que foi publicado em janeiro desse ano, em que ela pegou 95 crianças no Brasil, em 17 centros de referências, com um N muito bom, e ela publicou esse trabalho, que a gente pode ver que o início dos sintomas, a maioria dos sintomas são diagnosticados entre 1 e 5 anos, numa média de 3 anos e 3 meses. Mas a maioria dos diagnósticos são feitos a partir dos 10 anos de idade. Então, nesse período, tem um interregno de 7 anos de idade, onde as crianças não são acompanhadas, elas não são medicadas e elas não têm diagnóstico. Os especialistas fazem esse diagnóstico com mais facilidade, mas há uma deficiência de diagnóstico por parte dos pediatras, e acredita-se que seja por desinformação, por não saber, precisa de mais orientações, mais aulas a respeito do angioedema hereditário em crianças. O eritema marginato é o pródromo principal que aparece em crianças, pode aparecer em 50% das crianças, pode também não aparecer, pode ter o eritema marginato sem o angioedema. Você vê que são lesões serpiginosas, mapeadas, que podem ser confundidas com urticária, mas se você observar bem, ela não tem uma aparência de urticária. As características do angioedema hereditário em crianças, que foi esse mesmo estudo da doutora Joana, e você vê que aparece, a maioria dos sintomas aparecem entre 1 e 5 anos de idade, mas em criança, a maior quantidade, os sintomas duram mais tempo, eles duram de 2 a 5 anos, 2 a 5 dias que eles duram. A localização dos sintomas também é diferente dos adultos. Os adultos aparecem mais em extremidades, na face, nos lábios, nas pálpebras, mas em criança aparece mais em mãos. Isso talvez pelo caráter mesmo da criança, de brincar, de pular, de cair, de machucar. Em pés também aparece muito o angioedema em criança. E nos intestinos aparece muito confundido com
com cólicas gastrointestinais, com doenças do intestino de criança, com amitíase, sabe? Bom, os fatores de gatilho das crises é principalmente o trauma, mas o estresse também tem um fator importante. Aqui nós vamos falar um pouco de tratamento em pediatria, e depois a gente passa para outro assunto. A profilaxia a longo prazo, feita em crianças, ela é feita com ácido tranexâmico, a maioria é feita com ácido tranexâmico, às vezes em dosagem alta, de 100 a 1.500 miligramas de ácido tranexâmico. Mas nós sabemos que o ácido tranexâmico não é o melhor medicamento para profilaxia a longo prazo, no angioedema hereditário. Mas, a partir dos 12 anos de idade, a gente tem usado o danazol, a oxandrolona, com resultado até razoável, mas não pode se usar antes dos 10 anos de idade, porque eles fecham as epífises ósseas e a criança para de crescer, levando a uma espécie de inanismo. A profilaxia a curto prazo é feita também com ácido tranexâmico em dosagem alta, e acima de 12 anos de idade, nós usamos também o danazol, mas evita-se a oxandrolona. Nas crises, o mais usado é o inibidor de sinoesterase derivado do plasma, mas também o plasma fresco congelado, que é muito usado em nosso meio. Quando se usa o icatibanco, a dosagem é pelo quilo de peso, ao contrário do adulto, que é uma dose fixa, e tem na bula do icatibanco a quantidade a ser aplicada pelo peso. O angioedema na gestação. O angioedema na mulher grávida, ele é muito interessante porque umas grávidas passam muito mal, umas grávidas passam muito bem, outras não têm absolutamente nada, e uma gravidez não é fator preditivo para outra gravidez. Se você tem uma gravidez muito ruim na primeira gravidez, na segunda você pode ter uma gravidez tranquila e vice-versa. Tem que tomar cuidado, porque há um agravamento dos sintomas no primeiro trimestre, um período mais calmo no segundo trimestre, e no terceiro trimestre há um aumento de atividade por aumento dos níveis de progesterona, estrogênio placentário e prolactogênio. Mas isso é extremamente variável. Eu tenho clientes que não tiveram nada, clientes que tiveram aborto espontâneo, que tiveram parto bem prematuro, assim, de quase 5 meses. Então, é muito variável. E tem a ver também com o grau de estresse da paciente. Se ela está grávida, né, está muito estressada, provavelmente essa gravidez não vai ser uma gravidez muito tranquila. Na gravidez, se a sua cliente está fazendo uso de andrógenos atenuados e ela quer engravidar, você fala com ela, bom, você quer engravidar, então nós vamos parar o andrógeno atenuado hoje, e daqui a um mês, você usa o método contraceptivo, de bloqueio, até daqui a um mês você já começa a tentar a gravidez, porque os andrógenos atenuados, eles atravessam a barreira placentária, causando virilização no feto feminino, e causa também baixo peso no feto feminino em geral. O uso de antifibrinolíticos é mais tranquilo, é só interromper 7 dias antes da concepção. O tratamento durante o parto é o CUNH derivado do plasma ou plasma fresco congelado. Quando é que se deve usar isso? Num parto vaginal complicado, num aborto cirúrgico induzido, se o angioedema hereditário for grave, se ela tiver um histórico de edema genital por trauma mecânico, algum tipo de alguma intubação ou parto com fósforo, ou biópsia de vilo polial e aminocentese, que não é indicado na gravidez, não é muito indicado na gravidez da mulher com angioedema hereditário, deve ser evitado. O tratamento do angioedema hereditário, ele é feito de 3 formas, você precisa de 3 tipos de tratamento. Um que é a profilaxia a longo prazo, que a pessoa toma o remédio durante bastante tempo. A profilaxia a curto prazo
que é quando você tem que fazer um procedimento e você faz uma medicação ali no entorno daquele procedimento. Então, ela é curto prazo exatamente por causa disso. Ela é feita por um tempo limitado, geralmente 5 no máximo, 7 no máximo, 5 dias. E o tratamento das crises. A profilaxia a longo prazo, ela é feita com andrógenos atenuados, os antifibrinolíticos, o C1 e NH derivado do plasma, e vindo por aí as anticalicreínas. Os andrógenos atenuados é o que a gente mais usa, e desses andrógenos atenuados, a gente tem o danazol e a oxandrolona, sendo que o danazol ele é uma medicação que ele aparece no mercado, ele sai do mercado, ele aparece no mercado, sai do mercado. As associações pressionam, a Novartis faz o danazol, quando todo mundo esquece, ela tira o danazol do mercado. Porque quando se deve fazer a profilaxia a longo prazo? Quando há uma frequência acentuada das crises, as crises muito frequentes, quando a gravidade das crises é muito forte, quando há um grande impacto na qualidade de vida e também em relação à disponibilidade de medicamentos. Essas indicações, elas foram determinadas no consenso de 2017 da ASBAI, e não adianta você querer passar uma profilaxia a longo prazo se você não tem um remédio para usar. Esse é um trabalho do professor Bork, em que ele mostra a carga, o fardo que é a doença do angedema hereditário, onde sofre-se muito durante os ataques, por causa da localização, da gravidade dos sintomas, da duração dos sintomas, das hospitalizações, e uma interrupção na vida por causa dos ataques. E entre os ataques, há também uma carga grande para o paciente carregar, porque ela tem um medo enorme dos próximos ataques, ela tem uma ansiedade, ela tem uma depressão, ela atrapalha nos estudos, atrapalha no trabalho, e tem que modificar modificar a vida para evitar os gatilhos. Os efeitos colaterais dos angioedemas hereditários é ganho de peso, virilização feminina, irregularidades menstruais, elevação do colesterol e da creatina fosfokinase, a microhematúria, cistite hemorrágica, a poliglobulia, neoplasia hepática benigna e maligna, a interação medicamentosa com estatinas e anticonvulsivantes e alterações do ciclo menstrual. De 6 em 6 meses, nós dosamos as enzimas hepáticas em todos os pacientes, e uma vez por ano nós fazemos um ultrassom abdominal para ver se tem algum hepatoma ou carcinoma hepático. Em homens em uso de andrógeno atenuado, nós também dosamos a testosterona livre e a globulina ligadora de hormônios sexuais. Mas na realidade, quando a gente usa o andrógeno atenuado, a gente vê que os pacientes melhoram e eles não têm tanto efeito colateral, eles ficam bem. As mulheres gostam, porque às vezes aumenta o libido, elas ficam mais fortinhas, elas ficam mais animadas, e ele não faz tanto mal quanto a gente vê descrito na literatura. Elas, de uma certa forma, elas aceitam bem o andrógeno atenuado. E a gente vai diminuindo a quantidade, principalmente a oxandrolona, que ela pode ser manipulada. Então, você vai achar a dose mínima ideal. Às vezes, eu diminuo a oxandrolona assim, em 0,1 miligramas. Tem quentinho tomando 3 miligramas, depois eu passo para 2,9 miligramas, 2,8 miligramas. Eu vou descendo devagarinho até achar a dose mínima ideal. Os antifibrinolíticos têm efeito colateral tromboso, tromboembolismo pulmonar, mas eficácia em 30% a 35% dos pacientes. Mas, no angioedema com C1 e NH normal, com mutação do fator 12, os antifibrinolíticos funcionam bem. Eles funcionam, às vezes, até melhor do que os andrógenos atenuados. O C1 e NH derivado do plasma humano, ele pode ser usado também na profilaxia a longo prazo,
a dosagem de 600 unidades, 2 a 3 vezes por semana. O inconveniente é que através de punção sanguínea, e tem que ir no hospital 2, 3 vezes por semana, ou num centro apropriado, ou arrumar uma pessoa para funcionar sua veia 2 a 3 vezes por semana. Não é uma medicação assim, muito prática. E, além do mais, ela necessita de medicação de resgate, porque ela não consegue parar totalmente as crises, e nem diminuir totalmente a gravidade das crises. Ainda tem alguns escapes. As anticlaricrinas, que estão chegando no mercado, que é o lanadelumab, que é um anticorpo monoclonal, um IgG de catapulta, e ela é uma anticlaricrina, e ela é aplicada em 300 miligramas a cada 14 dias. E o berotralstat, que é o nome do claricrina oral, que também ainda não existe no Brasil, e se dá 150 miligramas ao dia. E o seu INH derivado do plasma para aplicação subcutânea, ela não é uma anticlaricrina, mas ela está aqui para chamar a atenção do fato de que ela foi aprovada pela Anvisa e, segundo as informações que eu tive no mês passado, ela vai ser lançada no Brasil ainda este ano. E a aplicação subcutânea é bem mais prática do que a aplicação endovenosa. A profilaxia a curto prazo é aquilo que eu falei, quando você vai fazer um procedimento, você faz uma medicação só naquele entorno daquele procedimento. Quando é que deve fazer isso? Tratamentos dentários, aqueles tratamentos mais prolongados, tratamentos que têm um trauma maior. É feito também nas endoscopias e nas colonoscopias, apesar de que os serviços de endoscopia e colonoscopia, eles não sabem, eles não fazem uma anamnese para angioedema hereditário, e a colonoscopia pode causar angioedema de alça intestinal, um angioedema com um extremo desconforto para paciente. E procedimentos cirúrgicos estéticos faciais, que é quando você vai fazer uma rinoplastia ou alguma cirurgia de pálpebra ou algum implante. Bom, a profilaxia a curto prazo ela é feita com andrógenos atenuados, que é o danazol e a oxandrolona. O mais usado é o danazol, que a gente faz 2,5 a 10 miligramas por quilograma por dia, no máximo 600 miligramas dividido em 3 doses, 200 miligramas ou 2 comprimidos de 100 miligramas de 8 em 8 horas. Se faz 5 dias antes do procedimento e 2 dias depois do procedimento. A oxandrolona, que faz com 2,5 miligramas por quilo por dia, no máximo 2 miligramas, aí é mais tempo, é 5 dias antes do procedimento e 5 dias depois do procedimento. Se você tem o seu INH derivado do plasma, você faz o seu INH 1 hora antes do procedimento e talvez, se for necessário, repetir até 6 horas depois, mas dificilmente é necessário. O plasma fresco congelado, você faz também 1 hora antes do procedimento, mas o plasma fresco congelado, ele tem o inconveniente de ele introduzir o seu INH, mas ele introduz também outros mediadores, ele introduz calicreína, ele introduz criminogênio de alto peso molecular, então pode não ser tão efetivo e tem sido descrito o angioedema estaminérgico com o uso do plasma fresco congelado. Aqui nós temos um esquema que foi publicado no Consenso 2017 pela ASBAI Nacional, onde a profilaxia a curto prazo ela é feita em procedimento de baixo risco e procedimento de alto risco ou intubação. O que é um procedimento de risco baixo? É aquele procedimento que ele é feito de pescoço para baixo. Se você for colocar um implante de mama, um silicone na mama, pode aparecer um angioedema na mama, mas e daí? Não vai morrer por causa do angioedema de mama. E se você faz esse procedimento de alto risco e você tem um tratamento disponível para a crise, como o cativanto, você observa e aplica se necessário. Se você não tem, aí é conveniente que você use os andrógenos atenuados. Se o procedimento é de alto risco ou precisa de intubação, e você tem o seu INH disponível, usa o seu INH disponível. Se você não tem,
aí tem que usar os andrógenos atenuados ou plasma fresco congelado. O tratamento das crises também é feito com seu INH derivado do plasma. Ela é feita em hospitais, porque tem que ser aplicação endovenosa, geralmente os hospitais que têm, os pacientes não têm disponível em casa, mas é uma promessa o seu INH derivado do plasma com aplicação subcutânea, que a pessoa pode levar na viagem, ela tem uma liberdade maior com esse medicamento. O plasma fresco congelado também é feito a nível hospitalar, o cliente tem que ir para o hospital, e o icatibanco, que você faz 30 unidades no subcutâneo, e pode repetir até 3 horas depois, se não tiver melhorado o edema, melhora mais ou menos em torno de 45 minutos após a primeira injeção. Se não tiver melhorado, você pode aplicar outra até no máximo 3 injeções em 24 horas. E o ecalantide, que ele não tem no Brasil, não vale nem a pena mencionar. Esse slide mostra que a pessoa com angedema, o paciente com angedema hereditário, ele tem uma vida realmente assim, bem sofrida, uma vida mais limitada. Essa cliente minha, ela foi fazer um procedimento na pele, onde ela aplicou um ácido tranexano, por causa de ácido tranexano, está sendo muito usado em estética, por causa de manchas faciais, e foi aplicado esse do lado direito da face. Na hora que ela viu, ela deixou aplicar somente do lado esquerdo da face. Mas tem uma cliente assim, esclarecida, ela sabe da doença, ela tem um acompanhamento de perto, ela tem um apoio de um grupo de angedema que sempre está trocando ideias, uma apoiando a outra, uma dando força para a outra. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita informação. Bom, é isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito a oportunidade dessa aula. E eu estou mostrando nesse slide aqui que, com crise ou sem crise, todos os clientes são príncipes, são reis e são princesas. E eu fico à disposição, aqui está o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigada. Rosana, obrigada pela aula, foi excelente, foi muito esclarecedor, né? Eu acho que tirou muita dúvida da gente. O angedema hereditário é realmente uma doença autossômica dominante, ele ainda é desconhecido por muitos profissionais de saúde e subdiagnosticado. A gente vê na prática médica que os médicos, eles conduzem muito bem um angedema por liberação de histamina, mas ainda tem muita dificuldade no tratamento do angedema hereditário, por liberação de bradicimina, né? E esse longo tempo entre o diagnóstico correto da doença e o acesso às medicações adequadas tem aumentado muito a morbidade da doença. E essa falta de terapia adequada aumenta a mortalidade da doença em 25% a 40% por edema laríngeo. Né? A gente sabe que o edema de alça intestinal geralmente é incapacitante e pode ser uma manifestação única da doença, como você mesmo disse, né? E a frequência e a gravidade das crises são muito individuais. Existem pacientes com angioedema hereditário que são assintomáticos, eles se encontram em 5% dos pacientes, e existem pacientes com angioedema hereditário que têm crises esporádicas, que correspondem mais ou menos a 25% dos pacientes. Então, de acordo com o quadro clínico, com a gravidade do sintoma, com a localização do angioedema, a gente vai direcionar a terapêutica específica, visto que as medicações utilizadas para o angioedema muitas vezes têm muitos efeitos colaterais importantes. São pacientes que precisam ser acompanhados de perto. Tá cheio de elogios aqui, viu, doutora Rosana? Obrigada, Isabela. Uma coisa interessante que um fenômeno que está acontecendo assim recentemente é uma superdiagnosticação do angioedema hereditário, porque talvez exatamente isso, porque tem muitas associações, muita divulgação. Então, antes era subdiagnosticado, agora ele é superdiagnosticado. E aí resta a nós fazer o diagnóstico diferencial e fazer um encaminhamento de uma forma adequada.
Doutora Rosana, tem umas perguntas aqui, eu vou te fazer, tá? Uhum. A Paula está perguntando como tratar a grávida que tem crises com frequência e a orientação para essa grávida durante o parto. O parto tem que ser necessariamente hospitalar. Tá? A grávida, durante o parto, vai depender do tipo de angedema. Se ela tiver um angedema de extremidades, ela vai ficar disfuncional, mas não vai ter uma gravidade que precisa de medicar. Ela vai ser medicada se ela tiver dores abdominais, ou um angedema de submucosa, ou um angedema de alça intestinal, ou se ela tiver um angedema laríngeo. Aqui no Brasil, alguns hospitais já dispõem do C1-INH, derivado do plasma humano, ela tem que ir ao hospital e levar, e lá ela aplicar o seu INH, ou o plasma fresco congelado. A grávida, ela nos limita bastante em relação à medicação, exatamente porque os medicamentos que a gente dispõe com muita facilidade, ela não pode tomar. A Maria Lúcia está perguntando, você falou sobre o tratamento para crianças no angioedema. Sim, eu falei sobre que o medicamento mais usado é o ácido tranexâmico, mas a gente sabe que o ácido tranexâmico não é o ideal, mas mesmo assim se usa porque é aquilo que o consenso de 2017 da ASBAI falou, é a medicação que a gente tem. E a gente usa o danazol a partir de 12 anos de idade, numa dosagem mais baixa, de 50 a 150 miligramas, e usa oxandrolona, não usa oxandrolona. A gente não pode usar o danazol antes de 12 anos, porque ele interfere no crescimento, fechando as epífises ósseas. Você comentou, e eu não sei se eu entendi direito, que para crianças o uso do transamin é feito numa dosagem mais alta? Para tirar a criança da crise, às vezes faz até 1.500 miligramas desse transamin. Mas nesse estudo foi apenas uma criança que usou essa dosagem. Geralmente varia assim de 250 a 500, que é a maioria que usa, a maioria das crianças que usaram essa dosagem nesse estudo. Tem uma pergunta aqui assim, olha, no idoso, o angioedema adquirido, qual seria a causa mais comum? A causa mais comum são os inibidores de angiotensina 1, os PRIO da vida, captopril, enalapril, vasopril. Então, todo esse medicamento tem que ser retirado. E, às vezes, você retira o medicamento e a pessoa ainda fica aparecendo um angioedema mais ou menos uns 2 a 3 meses depois. Você não fica achando que você errou o diagnóstico, porque ele ainda continua aparecendo os angioedemas até 3 meses depois de não usar. Depois vem as doenças linfomielопроliferativas, principalmente acima dos 40 anos de idade, que aí, nesse caso, já faz o C1Q, a dosagem de C1Q, para triagem dessas doenças linfomielопроliferativas. O que vai diferenciar nos aspectos laboratoriais um angioedema adquirido de um angioedema hereditário seria o C1Q, a dosagem do seu quê? Não, é porque existe angioedema adquirido com baixa de C1-INH. E essa baixa de C1-INH pode ser pela doença linfomielопроliferativa ou doenças autoimunes. O lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, ele abaixa o C1-INH pela formação de autoanticorpos contra o C1-INH. E aí você começa a ter um angioedema hereditário adquirido por baixa de C1-INH por uma doença autoimune. Entendi. Tem outra pergunta assim. Como eu faço... Perdão. Deixa eu fazer uma perguntinha. Rosana, uma pergunta que eu gostaria de fazer, nós estávamos falando agora da grávida, você colocou aí, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito na prática da gente assim, no dia a dia, a grávida no primeiro trimestre, no último trimestre, normalmente assim, o momento do risco, né? Aí você falou também que a gente suspende os andrógenos atenuados um mês antes e o ácido tranexâmico mais ou menos uma semana antes, né? Mas aí, vamos colocar assim... Antes da concepção. Ah, tá.
Antes Não, da porque concepção. exatamente porque ela vai ficar um momento ali meio desprotegida, não fica? Porque vai chegar um momento ali, do parto ali, que ela fica meio... Como é que faz? Entendeu? Ela não vai poder tomar nenhum nem o outro, e aí, entendeu? Nesse meio tempo, se ela estiver planejando, não tem jeito, tem que diminuir o andrógeno atenuado. Tem que tirar um mês antes do antifibrinolítico até 7 anos. Nesse um mês, realmente ela fica desprotegida, porque ela tem que usar anticoncepcional de bloqueio, mas ela só pode conceber, né, começar a tentar a gravidez mesmo, 30 dias depois da parada do andrógeno atenuado. Porque se ela engravidar e estiver tomando, ele atravessa a barreira hematoencefálica e ele atrapalha o feto, ele atrapalha o crescimento do feto, ele causa virilização, ele tem muitos efeitos colaterais no feto. Então, ela não pode tomar. A gravidez realmente é um problema grande para umas e zero problema para outras. Eu tive uma paciente que ela foi para a Inglaterra e aí ela voltou e vou ter um neném, doutora Rosana. Eu falei, não, você precisa do seu INH. Ela falou, não vou precisar de nada, pronto, teve um neném com parto normal, numa boa. Uma outra teve uma gravidez prematura, em que o menino nasceu assim, com menos de 5 meses e ficou internado durante muito tempo e a gente não conseguiu o seu INH para ela e o convênio não forneceu e nós tivemos uma gravidez assim, muito sofrida, uma gravidez muito sofrida mesmo. E a segunda gravidez dela foi tranquila. Uma gravidez não tem valor preditivo para a outra gravidez. Tem mais uma pergunta aqui do Wesley. Como eu faço a administração do plasma congelado na prática do pronto atendimento? Você tem, geralmente você dá 2 unidades de plasma fresco congelado, EV, né? E com essas duas unidades de plasma, ela é suficiente para reverter o processo. Agora, o ideal seria que você tivesse o seu INH derivado do plasma injetável, que é o Berimer, e também tem que ficar atento quando aplica o plasma, exatamente por alergia, por angedema estaminérgico, conjunto com o aparecimento de urticárias quando aplica o plasma, e também a não resolução do angedema com o plasma congelado, porque entra outras substâncias também, como as calicreínas que fazem aquele processo de quebrar o seminogênio e liberar a bradicina. Tem outra pergunta aqui da Jéssica. Cirurgias maiores, como laparotomia exploradora, não são consideradas de risco e não deveria ser feita profilaxia pelo angedema abdominal? Ela está perguntando se a laparoscopia exploratória Não é considerada de risco. ela não deve ser feita profilaxia? Ela necessita ser feita, né? Geralmente, a laparoscopia exploratória ela é feita numa emergência médica, numa emergência. E se ela não tiver, se ela começar a ter o angedema pela manipulação, tem que fazer o plasma fresco congelado. O problema do angedema hereditário em alça intestinal é quando realmente a paciente tem uma apendicite e ela tem por exemplo, uma colecistite, e ela precisa fazer a cirurgia, e aí ela acha que é um angedema hereditário abdominal, e ela insiste em falar que é um angedema de alça intestinal, mas na realidade necessita realmente de uma cirurgia de urgência. Tem uma pergunta da doutora Mariana Senf, assim, essa baixa de inibidor de C1 devido a doenças autoimunes pode ser apenas qualitativamente, sem consumir o C4? Ela pode ser quantitativamente, não qualitativamente. Ela consome o seu INH e quando você consome o seu INH, automaticamente você consome o C4.
Mas a mensuração ideal é a dosagem do seu INH que se encontra baixa. Tá. Durante a gravidez, o que usar nas crises, na ausência de inibidor de C1? Alplasto. O icatibanto não pode ser usado em grávida. E o transamin? Não, o transamin na crise... Profilaxia. Na grávida, não é indicado, porque aumenta o nível de trombose, tromboembolismo, ele não tem indicação de uso na grávida. A grávida é um serzinho, um serzinho especial, um serzinho diferente. A gente só dispõe do seu INH e do plasma fresco congelado. Tem uma pergunta assim, olha, se não tiver nenhum caso na família de angioedema hereditário, pode-se suspeitar de angioedema adquirido? Existe mais ou menos 25% a 35% de angioedemas que são considerados de novo. As mutações no SERPINV1, elas são mutações deletérias e elas têm assim, uma quantidade enorme de mutações. Se você tiver uma mutação de novo no SERPINV1, você pode ter um angioedema hereditário de novo, onde você não tem uma história familiar anterior, mas você vai passar de uma forma autossômica dominante para a sua prole seguinte. Tem uma outra pergunta assim. Neste primeiro mês, neste um mês antes para a concepção, ela não poderia fazer uso do inibidor de C1 como profilaxia? Gestante, né? Pode fazer uso não tem problema nenhum fazer. O problema é adquirir, o problema é ter, o problema é ir no hospital para tomar uma medicação endovenosa 2 a 3 vezes por semana, ou fazer essa medicação endovenosa em casa. Volta lá no consenso do ABAS-BAI de 2017, que depende também da disponibilidade da medicação. Agora, uma última pergunta, doutora Rosana. Portadores de angioedema hereditário podem realizar doação de sangue ou há algum impedimento? Não há nenhum impedimento quanto à doação de sangue. Não tem problema nenhum, pode doar, mas geralmente os centros, os hemocentros, eles não aceitam, mas não tem problema nenhum doar. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de dizer, que eu me esqueci, é que tomar muito cuidado com exercícios de alto impacto, para não fazer exercícios de alto impacto, não fazer corridas muito extensas, lutar jiu-jitsu, lutar judô, porque esses traumas, às vezes, de amassar um tecido, um contato de um osso com outro, pode desencadear um angioedema. Eu esqueci de dizer isso, mas é interessante. Eu vou completar uma pergunta que a Mariana sempre fez, porque eu sei de um quadro clínico de uma paciente dela que está cursando com angioedema, que essa paciente dela tem seu INH funcional de 10%. Só que ela não tem C4 consumido. E é uma paciente que ela não responde ao uso de antistamínico e corticoide. Então, ficou na dúvida diagnóstica. Eu lembro que a Mariana até pediu para ela repetir o exame, coletar o seu INH na crise e o C4, para ver se consegue fechar o diagnóstico. E foram normais? O quantitativo do seu INH foi normal? Normal. Normal, e o seu INH funcional é 10%, é muito baixo. Muito baixo. Essa paciente, a gente fica sempre na dúvida com ela por causa dessa dificuldade do método cronométrico de dosar a função do seu INH. Será que isso foi dosado de uma forma correta? Um laboratório aqui em Belo Horizonte costuma pegar o sangue e dosar a função do seu INH na Espanha. Como assim? Como? Onde se viu isso? Como que esse sangue vai chegar lá na Espanha de uma forma adequada, com um armazenamento que precisa de ser tão característico? Eu aconselharia, nesse caso, a realmente tratar como se fosse uma cárie crônica espontânea,
usando com angiodema de urticária crônica espontânea, usando todos os steps de urticária crônica espontânea, antihistamínicos de 4 dosagens até 4 vezes, se for o caso, ciclosporina, e se for o caso, o omalizumab, porque eles respondem ao omalizumab. Mas é difícil você afirmar que é um angioedema hereditário com uma função tão baixa e ser um angioedema hereditário. A Mariana está falando aqui que ela pediu para repetir o exame na crise, para confirmar se não foi um erro de coleta, de avaliação do laboratório, como você está sugerindo. Se ela repetiu no mesmo laboratório, eu acredito que houve o mesmo erro de coleta. Entendeu? Não tem, é difícil, é muito difícil fazer o diagnóstico de angioedema tipo 2, mas não é impossível. Às vezes ela tem um angioedema hereditário com seu IMH normal tipo 2. E aí, nesse caso, ela responderia aos andrógenos atenuados, ela responderia aos antifibrinolíticos, e ela não está fazendo isso. Então, eu acho que o diagnóstico deve ser também conduzido nessa parte de urticária crônica espontânea com angioedema, seguindo os steps da urticária crônica espontânea. Doutora Rosana tem mais uma pergunta aqui, ó. Pacientes que tiveram... Oi, Robertinho. Pois não. Eu não entendi esse caso da Mariana. Se ela tem o quantitativo normal e o funcional já está baixo, isso independe de ser 4. Então, já não fecha o diagnóstico, já que não responde ao corticóide, não responde ao antistamínico? Já fechou o diagnóstico de angioedema hereditário? Fechou? O C4 está normal. Então, o C4 pode estar normal, mas se o funcional está baixo e ele não está respondendo ao corticóide ou ao antistamínico, não fecharia, Rosana, o diagnóstico de angioedema hereditário? Aumenta a probabilidade de ser angioedema hereditário, mas aí ela também não está respondendo nem a andrógenos atenuados e nem antifibrinolíticos. Não, ela não responde a corticoide e antistamínico. Então, ela não deu o andrógeno atenuado ainda, não? Não. Não, então, isso que eu estou falando. Se ela não responde ao corticóide, não responde ao antistamínico, o funcional está baixo, vamos fazer diante do angioedema hereditário tipo 2, que realmente há uma disfunção do INH. Terapia de prova, né? Então, fechou o diagnóstico, não precisa repetir o exame, já está, teoricamente, com uma probabilidade grande. Entendi. Desculpa, Belinha, para continuar, é só para... Tem mais uma pergunta aqui, ó. Pacientes que tiveram angioedema pós-anticoncepcional não terão outros episódios se não usarem novamente o medicamento? Essa pergunta é muito interessante, porque eu tenho pacientes e elas suspenderam o anticoncepcional oral e, assim, 6 anos depois, 9 anos depois, elas não tiveram mais angioedema. Eu estava até conversando com uma colega nossa lá do GEBRAE e perguntando para ela se não existe um angioedema hereditário com alteração do fator 12, que piora com o anticoncepcional oral, mas se também não existe um angioedema adquirido por anticoncepcional, e do mesmo jeito que existe um angioedema adquirido por bloqueador de angiotensina 1. Então, é um estudo que tem que ser feito, nós estamos coletando dados exatamente para ver se esclarece esse tipo, mas eu tenho clientes que nunca mais tiveram angioedema desde que suspenderam o anticoncepcional, mas tem alteração no fator 12 também. Então, isso é um estudo que merece ser acompanhado nesses centros de referência do GEBRAE, no pessoal que estuda isso. Acabaram as perguntas. Alguém tem mais alguma dúvida? Foi ótimo. Uma delas vai ser questão de prova, com certeza. Né, Rosa? Ficou muito boa a sua aula, Rosana. Nossa Senhora. Obrigada, Cláudia. Por nada. Doutor Roberto, então, eu vou deixar o doutor Roberto falar para a nossa próxima chamada, tá? E depois a gente finaliza. Então, para agradecer, Rosana, gostaria de agradecer muito você ter aceito o convite. Excelente aula. Esse tema é um tema meio complicado mesmo, né? E muito... Cada hora parece uma novidade, a gente sempre está aí desesperado, né? Isabela, Belinha, né?
Elinho, obrigado por ter, assim, ter participado com a gente e aceito o nosso convite. Nossa próxima aula, semana que vem, na nossa 9ª reunião, nós vamos falar sobre esofagite eosinofílica e vai ser na próxima quinta-feira, dia 13. Né? Tá bom? Uma boa noite para todos. Devolvo a palavra para vocês para fazer as considerações finais. Obrigado. Obrigada. Também quero agradecer, viu, Rosana, pela aula, pela Patsy. Robertinho, obrigada pelo convite, viu? Nós que temos que agradecer muito a Rosana e a você, Isabela, tá? Muito obrigada mesmo. Foi ótimo, sensacional. Uma aula leve, didática, onde a gente aprendeu muito, com certeza. Obrigada, gente. Boa noite. Dia 13, boa noite. doutor Roberto, hein? Tá. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.